pessoal! Estamos aqui de novo no canal Cidade para Todos. Eu sou a professora Maísa Tobias e quero falar com vocês um pouquinho sobre a história do transporte público na nossa Belém do Pará. Belém do Pará, que nasce através do Forte do Presépio nos idos de janeiro de 1616 e por volta do século XVIII para XIX tem as primeiras iniciativas de transporte público. Como todas as cidades do mundo, começa pequena, vai se expandindo. Belém se expandiu através de um chamado espigão central, que vai ali pela Avenida Presidente Vargas. Depois tivemos a ocupação lateral com a impermeabilização através de aterro de córregos e igarapés. E mais adiante nem chegou a ter isso, a ocupação do que chamam de baixadas, em que tínhamos estivas em cima das águas e que depois também foram sendo, vamos dizer assim, impermeabilizadas através dos aterros. E o que acontece? A população se espraia e aumenta a necessidade por transporte. Vamos ter um registro aí em 1840 das SEGES, depois vem mais adiante, aumenta o transporte público, vamos ter umas lotações, depois vem o bonde, que começa a cavalo, depois vem o bonde elétrico, já nos idos da passagem do século XVIII para o século XIX. E onde é que aparece o poder público? O poder público aparece quando isso se torna, de fato, algo representativo e que precisa ser controlado. Então a gente tem, por parte do Estado, o início realmente de uma intervenção necessária para garantir o ordenamento, pelo menos, e a segurança das pessoas, já no século XIX. XIX para o século XX, evidentemente, século XIX e século XX. E aí, durante o século passado, isso se desenvolveu. O Estado sempre teve a função exerceu a função de controle. Ele poderia ser operador, mas aqui na nossa região não foi realmente, de fato, o operador. E depois vem o bonde sai, os ônibus já começam ali na década de 20, de 30, ainda aqueles de carroceria de madeira. As lotações começam a crescer também por conta da periferização, dessa segregação também que vai havendo ao longo da metropolização, do crescimento urbano da capital e depois agregando o município de Ananindeua. Depois vem, final da década de 70, já temos aí uma grande conurbação. Chegando até mais as décadas seguintes, nós temos aí a entrada de novos municípios. O Estado sempre foi um interventor no sentido de controle, de fiscalização, de ordenamento, mas sempre de uma maneira muito própria de regulamentar, oficializar o que está feito. E Belém cresceu de maneira, Belém, quando eu falo a Grande Belém, de maneira desordenada. E o sistema de transporte público por ônibus, que na verdade ele vem substituir de vez a rede de transporte por bonde. E o bonde, evidentemente, como sistema de transporte ferroviário, ele é concentrado em cima de uma rede principal. Nós chegamos a ter no início do século passado até 100 quilômetros de rede de bondes, que depois foram substituídos pelas redes de transporte público rodoviário. Por isso a gente tem aí uma herança de uma rede de transporte público concentrada nos corredores principais da nossa cidade. E com isso os ônibus vieram, os ônibus cresceram, os ônibus passaram para a carroceria metálica e na década de 60 nós tínhamos assim um número muito grande de lotações e ônibus. Então nós já tínhamos transporte alternativo há muito tempo, que é o chamado alternativo, que hoje é o chamado transporte complementar, por exercer uma nova função na cidade, no sistema de transporte. Enfim, o Estado sempre se mostrou no sentido de entrar para intervir, para organizar. Mais recentemente, houve a necessidade, então, do Estado exercer um papel mais forte, o papel do planejamento e o papel de uma reorganização muito forte. A cidade de Belém e os seus municípios, eles hoje possuem um dilema, um grande desafio de mobilidade urbana e que exige, até por ser uma região metropolitana, um grande movimento metropolitano com o apoio do Estado e os demais municípios
para que realmente seja encaminhado soluções adequadas para o transporte público. Então é uma história que aí remonta, nós estamos falando aí de 3 séculos, que precisa ser resolvida. E a nossa cidade, ela é uma das poucas cidades brasileiras que ainda não se tem de fato um sistema metropolitano integrado. E é urgente essa situação. Então, assim, historicamente, o Estado ele se manifestou sempre no poder de controlar, fiscalizar. E com o agravamento da situação de mobilidade urbana, ele é chamado agora para intervir de forma mais próxima, no sentido de prover um sistema de transporte público de qualidade. Então, muitas das coisas que nós temos hoje no nosso sistema de transporte, de problemas como concentração de linhas, como dificuldade de alimentação, enfim, a questão de regulamentação, a necessidade de licitação e tudo mais, advém de um processo histórico. Não é algo de agora, é algo que sempre foi. Uma necessidade de 3 séculos da gente virar essa página e trazer Belém para dentro das capitais hoje que possuem transporte moderno e de qualidade. É um processo histórico que precisa agora ser rompido em seus mais profundos paradoxos e seja dada uma virada para a gente poder ter um novo momento, como as outras capitais brasileiras tiveram também em algum momento essa virada, mas que exigiu, acima de tudo, uma grande rede de colaboração dos municípios com apoio do Estado. E é para isso que a gente tem que torcer que aconteça, que venha então a metropolização e a colaboração de todos os municípios para que o cidadão da região metropolitana de Belém possa de fato usufruir de um sistema que possa lhe dar mobilidade urbana com qualidade.